Olá, sexto ano, bom dia. Estamos de volta com mais uma aula de oficina de negócios. Segunda-feira nós não tivemos aula, véspera aí do nosso feriado do dia 12. Então, hoje nós vamos ter a nossa aulinha da semana, nossa primeira aula da semana. Isso, hoje segunda-feira, 18/10 de 2021, nós vamos trabalhar com o nosso livro, o nosso caderno e, se possível, vocês tenham aí de lado um dicionário, certo? Que o ideal é sempre a gente ter um dicionário para fazer as nossas pesquisas mais curtas. Isso, alguma palavra que você no momento não saiba o significado, queira pesquisar de uma forma mais rápida. Então, o dicionário é aí um objeto muito importante, certo? Um livrinho aí muito importante para que a gente possa sempre estar trabalhando nessa área. Então, livro, caderno, o estojo de vocês como de costume e, se possível, um dicionário. Então, vamos ver o que é que nós vamos fazer na nossa aula de hoje, certo? Na aula de hoje, além de nós termos a nossa aula no normal, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho, certo? Esse trabalho é a nota da sua avaliação da terceira unidade, certo? Não está relacionada às atividades que vocês mandam, nem às atividades do livro, porque tudo isso é juntando nota para o teste, O que a gente vai falar na aula de hoje é sobre a avaliação, que é um trabalho que vocês vão fazer em casa, certo? E depois vocês têm aí até o prazo do dia da devolução, das avaliações. Então, todos os trabalhos que vão ser passados, ou o de matemática que já foi passado, a ficha de exercício que já está disponível no aplicativo, tanto quanto o de oficina que nós vamos falar hoje, ele vai estar no nosso vídeo de hoje e também lá na mensagem pelo nosso aplicativo. Então, todos os trabalhos você só vai entregar no dia que você devolver suas provas, certo? Então, você não precisa se preocupar em tirar foto, e enviar para a escola ou alguém vir trazer. Antes, não precisa. Você só vai precisar entregar junto com a sua avaliação que você vai entregar, certo? Na data definida do mês de outubro, ok? Então, vamos iniciar. Primeira coisa, o nosso caderninho aberto, certo? Com a data de hoje, O caderninho aberto com a data de hoje, certo? Aí você vai pegar o seu livro e abrir na página 61, certo? Vamos abrir o livro na página 61. Na aula anterior, nós falamos de profissão, carreira, emprego, pedi para vocês pesquisarem sobre profissionais autônomos, E o que são profissionais autônomos? São aqueles que são, de uma forma, empreendedor por si próprio, Eles trabalham aí com a venda, com a produção de algo, certo? Que eles mesmos tiveram a ideia, eles criaram, A gente costuma dizer que é um emprego que trabalha para si, ou seja, ninguém manda, Não tem patrão, como as pessoas costumam dizer. Não tem ninguém para dar ordens, não tem ninguém para dizer o que fazer. Então, as próprias ideias vieram dela mesma. Então, o profissional autônomo é um profissional que
cresce a cada dia, principalmente depois desse momento que nós, não vou dizer que nós passamos, mas que ainda estamos passando. Tivemos um ano de 2020 muito complicado, entrando em 2021, então o profissional autônomo, ele cresceu bastante, né? Se antes já tínhamos, agora nós temos mais ainda, então, porque muitas pessoas, né, muitas famílias tiveram aí que inovar e trabalhar, né, isso, se reinventar para poder sobreviver, certo? Então a gente vai falar também sobre isso na aula de hoje. Lembrando que na aula anterior também falamos do texto sobre você ter várias carreiras na vida, e isso é algo bom, certo? Então, o mercado de trabalho do futuro prioriza a criatividade, instinto, empreendedor e profissionais que estejam dispostos a mudar. Vamos abrir o livro. Antes da gente ver a atividade da página 61, vocês vão abrir a página 60, vão colocar lá em cima da página 60 a data de hoje, certo? E a gente vai ver o que é que tem escrito aí. Vamos fazer uma leitura. Tem aí: uma ferramenta muito valorizada na escolha da carreira é a orientação vocacional ou profissional. Trata-se de um processo que ajuda o indivíduo no autoconhecimento e no conhecimento das possíveis ocupações, fornecendo maior embasamento para a escolha da carreira. O profissional que orienta esse processo é o psicólogo. Antigamente, pensava-se na carreira única como uma espécie de caminho sem volta que, uma vez escolhida, não podia ser abandonado. Hoje, contudo, novas configurações de carreira são possíveis. O indivíduo que atua num setor de atividade muito distinta, o indivíduo que muda de rumo ainda no início da carreira, o indivíduo que muda de carreira em idade avançada, o indivíduo que decide começar uma carreira completamente nova após a aposentadoria e etc. Saber disso é, de certa forma, um alívio, pois não precisamos nutrir tanto medo de errar. O importante é que sim, quanto mais cedo exercitarmos o autoconhecimento, mais segurança teremos quanto aos caminhos com os quais nos identificamos. Porque a palavra é esta: identificação. E você, já se identifica em algum caminho? Aí tem uma garota aí pensando qual das opções ela vai fazer, né? Tem ali um aparelho que parece ser um estetoscópio, certo? Ela pensando ali em dança, nas luzes ou escrevendo. Então, identificação. Só que às vezes a gente acha que se identifica com uma profissão e quando a gente começa a estudar aquilo, a gente já vê que não é bem aquilo que a gente queria. Então, isso é muito normal. Vocês agora estão ainda no início, né, de pensar com o que se identificam, quais são as características de vocês. Então, vai ser normal, daqui a alguns anos, vocês mudarem de ideia várias vezes. Até quando tiverem maiores, chegarem no ensino fundamental, terminarem o ensino fundamental 2 e chegarem ao ensino médio, vai ser normal vocês terem aí dúvidas, né, entre quais escolher, não saber qual aquela opção que vai escolher, ou em cima da hora mudar. Então isso é muito normal. Então, antigamente, certo? Não muito tempo atrás, mas as pessoas mais antigas, as pessoas mais velhas, geralmente elas só tinham uma profissão, né? Elas se formavam e levavam aquela profissão para o resto da vida, sempre naquela mesma área. Então, hoje em dia, isso tem mudado bastante, né? E as pessoas têm sempre procurado se modificar. Pessoas que começam a trabalhar numa determinada área, por algum motivo que foi citado no texto, ela acaba mudando para outra área e assim sucessivamente. Então, é isso que a gente vai começar falando sobre o nosso
capítulo, que na realidade já estamos no finalzinho do nosso último capítulo, que é o capítulo 8. Então a gente vai começar, aí você anotando no seu caderno, a questão de número 1, certo? Primeira pergunta. Pesquise entre as pessoas que você conhece uma que tenha uma única profissão e uma que já tenha mudado de profissão algumas vezes. Ponto. Então, o que é que eu quero? Entre as pessoas conhecidas, pode ser da sua própria família, seus amigos, amigos de amigos, né? Pessoas conhecidas na sua rua, ok? Mas pessoas conhecidas. Então, uma pessoa que tem uma profissão única. Você conhece uma pessoa aí que já tem uma certa idade, uma pessoa mais velha, um exemplo, que se formou em Direito, que é advogado ou advogada, e seguiu essa carreira e já está aposentado e não trabalha em outra área porque seguiu essa carreira durante um bom tempo. Então essa vai ser a primeira pessoa. Você coloca o nome dela e coloca a profissão, certo? E a segunda pessoa que você vai pesquisar é que já trabalha em várias coisas ou em duas áreas diferentes, né? Um exemplo, fez um curso, trabalha como enfermeira, ou enfermeiro. Mas aí, em uma determinada situação, ela começou a trabalhar em outro ramo, começou a estudar outra profissão, passou para outro curso e desenvolve ou uma, ou duas, ou mais profissões, porque isso tem acontecido bastante. Então, você vai colocar o nome da pessoa, certo? E quais são as profissões que ela, mesmo que ela não esteja exercendo duas ou mais, mas se ela já exerceu, você vai colocar aí na questão de número 1, certo? Então, nós temos aqui na página 61 um texto. Leia o texto abaixo para responder as questões a seguir. O meio profissional está repleto de opções para o trabalho. Há diversas atividades remuneradas pelas quais o indivíduo poderá optar ao longo da sua vida. Mas, para uma decisão acertada, faz-se necessário o conhecimento amplo do mercado. Sabe que a força do trabalho está dividida em 3 setores: primário, secundário e terciário. Essa divisão indica quais produtos são produzidos, os modos de produção e os recursos utilizados. Acompanhe as características de cada um dos setores econômicos a seguir. Antes de a gente observar essa atividade, que você também vai colocar aí na página do seu livro, a atividade, vamos botar lá em cima, na página, a data de hoje, certo? Vocês vão para a questão de número 2. Aí na questão de número 2, você já vai colocar: faça uma pesquisa ampla sobre os setores primário, secundário e terciário do trabalho, certo? Essa aí vai ser a questão de número 2. Você vai pesquisar sobre o primário, o secundário e o terciário de uma forma mais ampla, certo? Lembrando que relacionado ao trabalho, a força do trabalho que está dividida nesses 3 setores, certo? Aí embaixo ele dá um breve resumo. Setor primário, aí ele fala da agricultura, pecuária, extrativismo. Então, se você quiser falar um pouquinho da agricultura, um pouquinho da pecuária e um pouquinho do extrativismo, ótimo, na sua pesquisa sobre o primário. Lembrando que uma pesquisa ampla, não é uma pesquisa de 2, 3, 5 linhas, uma pesquisa um pouco maior, porque isso vai abranger bastante assunto.
Setor secundário, ou se quiser falar da indústria. E o setor terciário, comércio e serviços, certo? Comércio e serviços. Então, tem aí algumas bases para vocês se basearem para poder fazer. Então, aí vocês já têm a base para fazer a pesquisa de vocês, certo? Se vocês quiserem pesquisar no dicionário o setor primário, secundário e terciário, ok. E depois vocês ampliam aí a pesquisa que pode ser feita na internet sobre cada um dos setores, certo? Se você quiser também desenhar ou colar figura, também é bem aceito, porque fica aí uma pesquisa bem detalhada, bem explicada e bastante produzida, certo? Então temos aí agora a questão de número 1, que você vai relacionar de acordo com o setor primário, secundário e terciário. Então, o que eu quero que vocês façam? Primeiro, eu quero que vocês façam aí a pesquisa no caderno. Depois que vocês pesquisarem tudo sobre o setor primário, fizer a tarefa, tudo sobre o setor secundário, tudo sobre o setor terciário. Aí eu queria que depois da pesquisa é que vocês viessem para o livro e respondessem a questão 1, certo? Tentassem responder de uma forma que fossem responder sozinhos, certo? Para ver se vocês entenderam através da pesquisa a relação, para vocês colocarem a letrinha aí. A primário, B secundário e C terciário. Então, o importante é se vocês conseguiriam responder a sós, certo? Então, vamos ver. Vendas de hortifrutigranjeiros em feira de orgânicos. Se é venda, eu estou falando de comércio. Se é comércio, já chegou no último estágio, que é o estágio do terciário. Então, a gente vai representar pela letra C. Ordenha as vacas. Então, eu estou falando que aí de agricultura, pecuária ou extrativismo, certo? Trabalhando aí com agricultura, pecuária e extrativismo, onde eu tenho aí ordenhar as vacas. Então, é o setor primário. Criação de camarões também está dentro do setor primário, porque aí fala da primeira criação, não é isso? Beneficiamento do leite para o consumo. Então, o leite para o consumo ele vai ser industrializado. Então, a letra B de secundário. Jornalismo esportivo. É a parte de serviço, né? Jornalismo não tem nada a ver com agricultura nem com indústria, já é o serviço aí. C. Engenharia aeronáutica. Também não tem nada a ver nem com agricultura, pecuária, extrativismo, nem com comércio e serviço. Então é indústria. Medicina é um serviço, é isso? Então é o C. Fertilização do solo, então a gente tem aí agricultura, é isso? A. E aula de corte e costura, né? É um serviço aí que oferece. Então vocês têm aí toda essa parte que eu espero que vocês tenham respondido após terem parado aí para fazer a pesquisa, tenham respondido sozinhos e só depois tenham observado a resposta que eu citei agora. C, A, B, C, B, C, A e C. Certo? Então, essa foi a parte do livro que nós respondemos. Então, você tem aí a questão 1 e 2 no caderno e tem a parte da página 61 para fazer no seu
livro, certo? Nós estamos aí chegando ao finalzinho do capítulo 8, certo? E agora eu vou dar só uma pequena explanação sobre o trabalho que vocês já podem ir produzindo em casa, porque vocês já sabem que vai ser aí essa parte da entrega das avaliações, certo? Então, como nós estamos falando de profissões, certo? O tema do trabalho de vocês vai ser planejamento financeiro. Então, o planejamento financeiro é o tema do trabalho de vocês. Esse trabalho não pode ser digitado, ok? Ele tem que ter capa, ele tem que ter todo o conteúdo feito de caneta, certo? O trabalho é manuscrito, pode ter quantas folhas vocês quiserem, certo? Eu quero que vocês façam uma conclusão, né, do que vocês acharam do trabalho. Quero que vocês coloquem a bibliografia, né, que é de onde vocês pesquisaram. Se foi do livro, coloca o livro, o autor. Se foi da internet, coloca a paginazinha ou o site lá, para a gente saber. Capa, todo o trabalho escrito, uma página com conclusão, outra com bibliografia, trabalho manuscrito. Tem que ter desenhos ou figuras, certo? Isso é um tópico muito importante. Então, planejamento financeiro, certo? Essa é a parte aí que vocês vão já dar uma pesquisada e fazer o trabalho de vocês, ok? Uma excelente segunda-feira, uma ótima semana, boa aula a todos e semana que vem estamos de volta com mais aula de oficina de negócios.